Congresso fica uma semana, basicamente, de recesso. E, por coincidência, né, essa passagem que a gente havia comprado pouquíssimos dias antes, na quinta-feira, peguei um voo e vim aqui para os Estados Unidos. Né? Sexta-feira, se não me engano, comecei a ver matérias na imprensa onde o Alexandre de Moraes havia enviado para o PGR uma demanda do líder do PT, né, o deputado Lindbergh Farias, pedindo para apreender o meu passaporte. Como eu já sei o modus operandi do Moraes, onde ele não se importa muito com a lei, porque ele já sabe que é muito difícil a atual composição do Senado fazer o impeachment dele, o que, na minha opinião, seria o mais justo nesse momento, ele mandou o expediente para o PGR responder sim ou não, e deu 5 dias de prazo. Ou seja, ele muito provavelmente não sabia que eu estava nos Estados Unidos. E uma vez aqui, eu esperei o PGR dizer se iria ou não apreender o meu passaporte. Isso seria para esculachar, né, porque o meu partido já estava me indicando para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que, por exemplo, analisará, dentre outros projetos, cerca de 37 acordos que o Lula assinou com Xi Jinping. Algo muito interessante para o atual governo. Então, fiquei aqui, esperei os 5 dias, 6, 7, 8, 9, veio uma entrevista do PGR, ele falou que ele não julgava o meu caso porque não era relevante, e depois de 18 dias sem resposta, eu anunciei que não retornaria ao Brasil. 2 horas após o meu anúncio, o Procurador-Geral da República, né, Gonê, então, declarou que a minha atividade aqui não era ilícita. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou o processo. Eles não queriam, Vilela, me dar o rótulo de perseguido. E poderiam falar, né, Eduardo não responde nada ao Brasil, ele não volta porque ele não quer, etc. Deu a chance para emplacar essa narrativa. No entanto, e aí já encaminhando para o final, ocorreu aqui uma oitiva do secretário de Estado Marco Rubio, que é o equivalente ao nosso chanceler, é o 01 da parte internacional do presidente Donald Trump. Uma oitiva dele, uma audiência pública no Congresso, em que ele respondeu ao deputado Corey Mills, o qual eu havia encontrado uma semana antes. Ele respondeu que sim, que muito provavelmente o Alexandre de Moraes seria sancionado pelos Estados Unidos. E aí mudou da água para o vinho. O que 2 meses antes não era motivo de uma investigação, agora eles desarquivaram o processo e voltaram a vir atrás de mim, ameaçando com mais de 12 anos de cadeia. Porque essa passa de 12 anos de cadeia, somadas todas essas penas que eles me acusam. Estão me acusando de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Estão me acusando de coação mediante processo, e tem mais um outro crime ali, acho que é obstrução de justiça. Obstrução de justiça, eu acho. Não sei se estou me alongando, deixa eu saber, tá, Vilela? Mas eu já estou encaminhando para o final. Tá. Então, depois disso tudo, o Alexandre de Moraes ele começou a cada vez mais dobrar a aposta. Né? E a gota d'água foi quando ele colocou a tornozeleira agora no Jair Bolsonaro que seguiu todas as ordens do Moraes, mesmo entendendo ilegais ou inconstitucionais, mas ainda assim, Moraes agora basicamente coloca, né, o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e até proibido de dar entrevista, coisa que não ocorre nem com traficantes de drogas no Brasil. Enfim, isso daí acho que é uma parte até que a gente vai concordar. Né? O Demoré foi muito crítico, inclusive, nesse ponto, com relação ao Felipe Martins. E nós estamos aqui nesse momento de hoje, onde o Trump, né, colocou tarifas no Brasil. As tarifas do Brasil são as maiores do mundo, né, dessa última leva, justamente porque o Trump tem dito que existe um problema institucional. E a minha crítica é para com aqueles que acham que vão resolver essa situação apenas olhando com foco na parte comercial. Isso não ocorrerá. O Trump tem dito reiteradamente que não é só Bolsonaro, são seus apoiadores. Tem a questão da decisão das Big Techs do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que até que o Paulo consegue falar melhor do que eu. Então, o conjunto da obra, liderada pelo Alexandre de Moraes e com suporte do Lula, é que está fazendo o Brasil chegar nesse ponto de, em 1º de agosto, ser tarifado em 50%. Não era o meu desejo, tá? Sempre trabalhei para sanções individuais no Alexandre de Moraes, mas, né, o presidente Trump, dentre as alternativas dele, escolheu essa, e eu acredito que agora é o momento da gente fazer pressão para que acabe com esse sistema, né, de julgamentos antecipados, de juízes fazendo declarações na imprensa, perguntas do tipo por que o Jair Bolsonaro está sendo julgado na Suprema Corte, quando ele não tem mais foro por prerrogativa de função, deveria iniciar o processo dele na primeira instância. Enfim, a gente está expondo, basicamente,
toda essa perseguição contra o Jair Bolsonaro. Então, não vale ser nós que Nem estamos só contra o expondo. Jair Bolsonaro. Sim, Você me permite pular aqui um pouco em cima de você, Eduardo, te interromper um minuto, que eu acho que vale para o Vilela, que talvez ele esteja interessado na linha do tempo desde o início, Sim, sim, sim. porque esse foi um processo que começou ainda em 2022. O que aconteceu em 2022? E esse é o meu entendimento pessoal, não falo aqui necessariamente pelo Eduardo, ele pode concordar ou não, mas em 2022 o Brasil foi vítima de um verdadeiro golpe. O entendimento é que o Alexandre de Moraes deu um golpe de Estado que se consumou em 2022 na condução do processo eleitoral naquele momento, um processo que não teve absolutamente nenhuma isonomia e que se utilizou de um sistema com diversas vulnerabilidades e que não contava com a credibilidade da população, de boa parte da população brasileira. Milhões e milhões de pessoas questionavam e ainda questionam a credibilidade do nosso sistema eleitoral. Esse questionamento, essas críticas, foram respondidas com censura e truculência, de forma que o Alexandre de Moraes conseguiu consolidar o poder e levar o candidato que ele queria à presidência da República no Brasil. O meu entendimento pessoal foi que naquele momento não havia mais instrumentos de reação institucional no Brasil. O presidente Bolsonaro analisou uma série de instrumentos de resposta que estavam contidos dentro da Constituição, isso que as pessoas hoje estão chamando de golpe. O presidente sempre fez questão de ficar dentro das quatro linhas, eu também sempre fiquei dentro das quatro linhas. Eu percebi que o lugar onde nós poderíamos ter algum apoio institucional diplomático seriam os Estados Unidos. O que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele momento? Os republicanos tinham acabado de ganhar as eleições de midterm, as eleições de meio de mandato, e recuperado a maioria na Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos. Eu olhei e falei, olha, agora a gente tem uma oportunidade, porque até agora a esquerda está agindo sozinha, influenciando pesadamente, inclusive, o processo eleitoral brasileiro, com a ajuda do Joe Biden, dos senadores e deputados democratas, etc, etc. Eu falei, agora é uma oportunidade de contra-atacar. E comecei a ter as primeiras reuniões, naquele momento o deputado Eduardo Bolsonaro ainda não estava, com os parlamentares. Quando o deputado Eduardo Bolsonaro voltou, acho que ele estava viajando naquele momento, final de 2022, eu procurei e falei, olha, você é a pessoa mais bem relacionada que existe dentro dos Estados Unidos. Ninguém dentro dos Estados Unidos tem um relacionamento melhor que o seu. Você já falou no CPAC várias vezes, é respeitado, a família Trump te adora, você é um cara, a gente precisa unir forças. E o deputado Eduardo Bolsonaro teve a sensibilidade de, naquele momento, falar, você tem razão, os americanos são a alternativa que nós temos. Mas nesse momento, naquele momento, a gente só tinha o Congresso ao nosso lado. E tínhamos um problema muito grande. Qual era o problema? Nem o brasileiro estava consciente de que o Brasil estava vivendo uma ditadura e que tinha sofrido um golpe de Estado, e muito menos os americanos e a comunidade internacional. Então aí começa um trabalho de várias frentes. Primeiro, eu estou deixando o plano inteiro aqui, o plano diabólico inteiro colocado aqui para vocês. A primeiro foi, vamos participar do máximo de podcast, e vivam os podcasts, né? E programas de televisão e entrevistas que nós pudermos, e o Eduardo e eu nos dividimos aqui em centenas, fizemos Jordan Peterson, PragerU, Dinesh Souza, Steven Crowder, One American News toda hora, Newsmax, foi na Fox News, todos os lugares que você puder imaginar, a gente foi. Chegamos ao ápice de fazer uma audiência pública dentro do Congresso dos Estados Unidos, que foi muito importante, e começamos uma questão de pressão, numa tentativa de, naquele momento, fazer uma pressão diplomática com um objetivo que não era relacionado exclusivamente ao presidente Bolsonaro. Isso é um erro que as pessoas cometem com muita frequência, de personalizar a questão. É claro que o presidente Jair Bolsonaro é um perseguido político e é o símbolo maior dos perseguidos políticos no Brasil, mas ele não é o único. Então, dentro dos benefícios que a gente está buscando, muito mais beneficiado do que o Jair Bolsonaro vai ser a Débora, que pintou a estátua de batom, vai ser o Rodrigo Constantino, que está com câncer, se tratando e não pode utilizar as próprias redes sociais. Vai ser o Alan dos Santos, vão ser as senhoras que o Alexandre mandou para o regime fechado de novo na semana passada. Vão ser todos os brasileiros que hoje estão calados porque tem medo de se manifestar. Uma pesquisa inacreditável
mostrou no ano passado que 61% dos brasileiros têm medo de expressar suas opiniões nas redes sociais. Então, todas essas pessoas seriam beneficiadas. Bom, chegou o momento da vitória do Donald Trump. Donald Trump venceu as eleições. Então, todos os caminhos que nós estávamos utilizando o Congresso passaram a ser focados ao Poder Executivo, onde o Eduardo e eu, pelas relações que nós tínhamos construídos ao longo desse tempo, conseguimos ter portas abertas. E aí nós passamos de novo com esse trabalho de conscientizar o que vinha acontecendo dentro do Brasil. E aí nós fizemos, eu diria que dezenas e dezenas de reuniões no Departamento de Estado, no Departamento de Tesouro, no Departamento de Comércio, explicando, levando documentos, mostrando, olha, essa é a situação do Brasil, esses são os fatos do Brasil. Obviamente, no meio do caminho, o Alexandre foi dobrando a aposta. A gente fez um trabalho muito grande de conversa com a imprensa internacional e você começou a ter The New York Times mudando de posicionamento, passando a explicar o que vinha acontecendo no Brasil, o Washington Post, o Wall Street Journal, o Financial Times, a The Economist, revistas acima de qualquer suspeita, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha de fato se tornado um grande tirano. Ele teve a treta dele lá com Elon Musk, e isso também trouxe muita visibilidade ao assunto. Isso foi sendo construído, até que nós chegamos num momento onde as violações de direitos humanos se tornaram flagrantes, as violações do Alexandre, da soberania americana, atacando empresas e indivíduos residentes e cidadãos americanos se tornou flagrante, e o que se chama de corrupção. Aqui nos Estados Unidos isso é visto como corrupção, que é a utilização do seu poder, da sua posição, com um benefício político próprio e do grupo político que ele representa. A gente pode falar do benefício político próprio, porque em breve eu creio que a família do Alexandre de Moraes também sofrerá outras consequências dessas ações, justamente por questão dos benefícios próprios da corrupção que isso enseja, mas essa é a linha do tempo e foi assim que nós chegamos até aqui agora. Shel Demori, em cima da linha do tempo, alguma pergunta? Sim, eu queria